Fala galera, estou aqui gravando mais uma vez uma videoaula. Dessa vez vou estar falando sobre as transformações de Lorentz. Vou estar mostrando passo a passo como é que se chega nessas relações. E eu estou usando a mesma notação do livro do Moisés para explicar isso. E eu acho que é útil, talvez, porque a leitura talvez seja cansativa, né? E também porque alguns passos às vezes podem ficar um pouco obscuros e talvez com a explicação a videoaula fique um pouco mais claro para vocês. Vou começar aqui citando para vocês que a transformação de Lorentz é uma transformação que ela tenta associar as coordenadas de um ponto com as coordenadas desse mesmo ponto medida em dois referenciais diferentes. Um referencial que não possui linha e um referencial que possui linha, né? E esses dois referenciais estão em movimento constante um em relação ao outro. Então imagina que o referencial esteja aí com velocidade constante um em relação ao outro, eu estou medindo as coordenadas de um mesmo ponto vista por dois referenciais diferentes. Beleza. É como se estivesse nessa imagem aqui, ó. Tem o referencial S e o referencial S', os dois estão se movendo, mas existe uma velocidade relativa constante entre os dois. Existem aqui três princípios que devem ser atendidos para que eu consiga concluir e achar as relações aí, as transformações de Lorentz. Vou começar aqui pela primeira. Se um objeto está em movimento uniforme no referencial S, que é o referencial sem linha, ele também deve estar em movimento uniforme no referencial S'. Isso aqui faz todo sentido, porque nenhum referencial está acelerado. Então, se tudo está em movimento uniforme, então, visto por dois referenciais diferentes, o mesmo ponto deve estar também em velocidade constante, né? Deve estar seguindo aí um movimento uniforme. Outra coisa, se a velocidade relativa entre os dois referenciais for zero, isso é, um referencial está parado em relação ao outro, imagine também que esse referencial coincidam na mesma origem. Então, se a velocidade for zero e eles estão coincidindo na mesma origem, a transformação deve voltar na identidade. Isso é, x deve ser igual a x', y igual a y', z igual a z', inclusive o tempo deve passar da mesma maneira. Até porque faz sentido que os tempos passem da mesma forma se os dois referenciais estão no mesmo ponto e parados um em relação ao outro, né? Não existe motivo nenhum para que um veja uma coisa diferente da outra. Isso se a velocidade for zero. Outro princípio que também, sem entender essa ideia aqui, você não consegue concluir as transformações de Lorentz, né? Fica muito mais difícil. Talvez exista algum outro meio, mas eu desconheço esse outro meio, mas por essa ideia aqui não fica complicado de se conceber as transformações de Lorentz, eu vou usar ela. É da seguinte maneira: imagine que aqui, ó, esse referencial S', ele esteja atrás do referencial S e em algum momento ele atravesse pelo S. Bem no momento de coincidência entre os dois referenciais, imagine que aqui nesse ponto central eu emita um pulso luminoso em formato esférico, que vai viajar para todas as direções em formato esférico, bem na hora que eles coincidem. Veja que se ele viaja em formato esférico, então eu posso escrever essa equação aqui, ó, que é como se fosse uma equação da circunferência em três dimensões. E a gente sabe que a equação da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a um raio ao quadrado. Mas aqui, como é em três dimensões, então é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E isso aqui faria o papel do raio, porque se eu passo para lá, ele fica positivo e fica o raio ao quadrado, né? Veja que o raio seria velocidade vezes tempo, no caso a velocidade da luz vezes o tempo. E realmente, a velocidade vezes o tempo é a distância que a luz percorreu nesse referencial, que seria o raio justamente desse pulso luminoso em formato esférico. Então essa equação faz todo sentido. Mas o que é mais belo nisso aqui é essa implicância, né? Porque se está em um formato esférico no referencial sem linha, também tem que estar em formato esférico no referencial com linha. Uma coisa que não parece fazer muito sentido, porque se um referencial está em movimento em relação ao outro, como que os dois, ao mesmo tempo, um se movimentando e outro parado, os dois verão uma esfera? Mas isso aqui é provado através do experimento de Michelson-Morley, porque o experimento provou que a velocidade da luz é a mesma em qualquer direção para qualquer referencial. Se ela é a mesma em qualquer direção, então deve formar um pulso esférico tanto no referencial sem linha quanto no referencial com linha, né? Uma coisa muito interessante que a gente pode concluir. Ou seja, se aqui é válida a equação da esfera, no referencial com linha também é válido com base no experimento de Michelson-Morley, né? Uma coisa que pouco obscura de se entender, mas que é possível de se entender sim. Beleza.
antes da gente entrar diretamente nas transformações, isso aqui já faz parte das transformações, mas aqui eu não precisarei utilizar nenhum princípio matemático para provar isso aqui. Eu vou utilizar só um pouco de lógica aqui, né? E provar que se eu pensar o contrário da realidade, a gente vai entrar em contradição. Então imagine que aqui ó, o referencial esteja se movendo na direção x e x'. Todos os dois referenciais estão se movendo nessa direção. E eu vou colocar aqui um objeto, aqui no referencial sem linha, no S, um objeto cujo comprimento é AB. Então imagine que aqui ó, tem qualquer objeto aqui, tá? Um cabo de um rodo, né? Que esteja aqui na direção de AB. E aqui nesse outro referencial também vou colocar esse mesmo objeto, do mesmo comprimento, do mesmo tamanho, igualzinho. A gente pode até dar um número, como o livro do Moisés fez, ele falou, o comprimento é 1, imagina que seja 1. Quando esses referenciais se atravessarem, um atravessar pelo outro, imagina que o S' atravessou o S aqui, imagine que o S mediu o comprimento desse A'B'. Imagine que esse A'B' deixou marcas ao passar aqui pelo S. Deixou marcas. Imagine que essa marca foi menor do que o comprimento AB. Por quê? Por causa do movimento, suponha que houve uma contração. Beleza. Pela simetria do problema, eu devo ser levado a pensar que o mesmo vai acontecer no S', ou seja, o S' vai medir esse comprimento AB do outro referencial como sendo menor que o A'B', né? O que é uma contradição, porque como que o A'B' vai ser menor que o AB para um e para o outro vai ser o contrário, né? Então a gente entra numa contradição. A gente deveria chegar no mesmo resultado para os dois referenciais, ou seja, se o comprimento A'B' é menor que o AB, então para o S também deveria ser essa mesma afirmativa verdadeira, né? E a gente sabe que não é, então a gente entra numa contradição. Então a única coisa que faria sentido é não haver contração, porque aí os dois referenciais iriam concordar e falar assim, ó, eu vi a mesma coisa, nós dois vimos o mesmo fenômeno, deixou as mesmas marcas no meu referencial, ou seja, a linha vai passar na mesma posição do A e o B' vai passar na mesma posição do B, os dois têm o mesmo comprimento, não entra em contradição nenhuma, os dois afirmam a mesma coisa que é verdadeira. E portanto eu concluo que se o movimento está na direção X, qualquer coisa que esteja perpendicular com esse comprimento A'B' e o AB, não vai sofrer interferência do movimento. Ou seja, em caso de um movimento que é transversal à direção que o referencial está se movendo, não existe contração nem dilatação. Daqui eu afirmo que o y é igual a y', então as coordenadas de qualquer ponto na direção y vai ser a mesma, e z vai ser igual a z', né? Agora sim, vamos passar para a direção do movimento. Imagine que agora eu vou medir o comprimento desse mesmo objeto, mas na direção do movimento. Então, para isso, eu vou primeiro tentar descrever as coordenadas de um ponto, tanto as coordenadas em termos da posição como do tempo, né? A gente sabe lá da transformação de Galileu que já existe essa transformação aqui, ó, já existe essa relação entre x e x', entre dois referenciais, mas não com essa constante A aqui. Mas por que eu vou propor essa constante A? Porque eu sei que o comprimento na direção do movimento pode ser alterado. Ou seja, a posição também, a maneira com que eu vejo o objeto pode ser alterado. Então eu vou propor que aqui exista uma constante. E aí você poderia perguntar, por que eu não coloco uma constante aqui no X e no V? Eu coloco uma constante diferente, assim como eu fiz para o T', né? Eu vou colocar somente uma constante justamente por causa de alguns princípios que devem ser atendidos. Veja que se o x' for igual a zero, então x deve ser igual a vt. Como assim? Olha só nesse referencial de cima. Se um objeto estiver aqui, ó, no x' igual a zero, então visto do referencial x, esse mesmo ponto aqui tem coordenada v vezes t. Se eu colocasse um termo aqui e um termo aqui, não daria certo. Por quê? Ó, se o x' for igual a zero, então pensando puramente de forma matemática, aqui seria zero. Para isso aqui ser zero, x deve ser igual a vt, porque zero igual a zero. E aí atende o princípio que eu quero. Se eu colocasse duas constantes, uma aqui e outra aqui, eu não conseguiria construir essa mesma concepção. Então, por isso que eu coloco aqui só uma constante para atender esse princípio aqui, ó.
Ah, então por que que no telinho eu também não coloco só uma constante? Porque aí a gente já não tem um pré-requisito como essa ideia visível que a gente consegue observar aqui, né? Então, realmente, para telinha, eu vou supor que existe uma constante B e uma constante diferente C, não somente uma constante A. Algo que é muito importante, que eu acho muito sutil na hora da gente pensar nessa transformação. Uma coisa interessante também é que x, olha só, vamos comparar essas duas aqui. X' depende de x, assim como t' depende de t. Então, por isso que eu coloquei essa dependência entre t e t'. E x' depende de outra coordenada diferente, que é o t. Assim como t' depende da coordenada espacial x. Então, ó, coordenada espacial depende da coordenada temporal e aqui coordenada temporal depende da coordenada espacial. Veja que é muito parecido. A única diferença entre esses dois casos é que aqui eu tenho uma única constante por causa desse princípio e aqui eu tenho duas constantes diferentes. Como eu já havia dito para vocês, né, eu tenho que atender esse requisito aqui. E se atende esse requisito um pulso esférico saindo do ponto central, então ele é atendido também no outro referencial. Então, com base nisso, eu vou fazer o seguinte: no lugar de x', eu vou tentar colocar as coordenadas vista do referencial sem linha. Então, onde aparece x', eu vou colocar esse valor, e onde aparece t', eu vou colocar bt mais cx. Então, eu vou fazer uma substituição conforme segue aqui, ó. No lugar de x', eu vou colocar a vezes x menos vt, como foi proposto aqui, ó, porque x' é igual a vezes x menos vt. E no lugar dessa coordenada temporal, eu vou colocar aquele termo que a gente já viu lá. Como é tudo ao quadrado, eu vou ter que levar o a ao quadrado, vou ter que levar esse termo ao quadrado, e assim vai. Veja que y mais z ao quadrado, lá dessa relação aqui, ó, se eu isolar o y mais z ao quadrado aqui, passando esses termos ct quadrado positivo e o x negativo, eu tenho que y mais z ao quadrado é exatamente igual a ct ao quadrado mais x ao quadrado. Então, eu fiz a substituição desses dois termos que aparecem aqui, ó, por esses dois termos aqui, através da relação, através dessa equação da esfera, né? E note que eu posso também abrir esses termos quadráticos aqui, porque a gente sabe que isso aqui é o quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, abrindo esses termos aqui e reagrupando cada um deles, eu vou chegar nessa relação. Por exemplo, se eu abrir esse termo aqui, ó, vai ter um x ao quadrado que multiplica esse a ao quadrado. E está aqui esse primeiro termo, ó, a ao quadrado vezes x ao quadrado. Em algum momento aqui, ó, tem o c ao quadrado e t ao quadrado. Esse c ao quadrado e t ao quadrado está aqui, ó. Então, veja que eu só reagrupei, abri os quadrados e reagrupei os termos. Veja que isso, desde o princípio, deve ser igual a zero, porque esse aqui, como eu disse para vocês, é uma equação de uma esfera, né? Se isso aqui é igual a zero, eu posso concluir uma coisa interessante. Cada um desses termos deve ser zero, porque zero vezes x ao quadrado dá zero, menos 2 vezes 0 vezes qualquer coisa dá zero, mais 0 vezes qualquer coisa dá zero, e aí eu chego no resultado que é justamente zero aqui, né? Então, cada um desses termos aqui, para que essa relação toda seja verdadeira, deve ser igual a zero. E aí, dessa relação aqui, por exemplo, esse primeiro termo aqui, ó, se isso aqui é igual a zero, então eu concluo exatamente isso aqui, ó, que passando para lá menos 1 fica igual a zero, né? Do mesmo jeito o segundo termo e do mesmo jeito o terceiro termo. E aí eu vou chamar essa aqui de relação 1, essa aqui de relação 2, essa de relação 3, igualzinho tá no Moisés, tá? Só que eu só troquei uma ordem aqui. Beleza. Da segunda equação, que é essa aqui, ó, se eu isolar o a ao quadrado, esse termo c ao quadrado bc passa para lá negativo e o v passa dividindo, eu chego nessa relação que eu chamo de 4. E aí o que eu vou fazer? No lugar de a ao quadrado, eu vou substituir toda essa relação aqui, ó, nessa relação primeira e nessa terceira. Então, no lugar de a ao quadrado, eu vou colocar aquele resultado que eu obtive através de isolar essa aqui e vou substituir aqui também nessa terceira relação. Fazendo essa substituição, né, da equação 4 na equação 1 e 2, eu vou concluir essas duas relações aqui, ó, tanto essa aqui como essa primeira parte. Essa primeira parte, eu posso fazer um outro passo matemático, que é colocar o b como ele aparece nos dois termos. Eu posso colocar ele em evidência. Então, vai aparecer b vezes b, que é b ao quadrado,
e B que multiplica VC, que é VBC, né? Tudo isso igual a 1. Beleza. Note dessas duas relações que aqui aparece B mais VC igual a 1 e aqui aparece B mais VC igual a 1. O que muda é esse número que vem antes. Como eu estou fazendo um sistema de equação, eu posso afirmar que esses dois são iguais, então. Então, eu concluo que B é igual a menos C ao quadrado V sobre C, que é essa conclusão que eu tenho aqui, ó. E eu estou, beleza, eu estou quase achando quem que é o A e o B e o C, porque veja que lá no comecinho da minha transformação, quando eu fui propor ela, vou voltar aqui um pouquinho, ó, o que eu preciso achar é quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Então, esse é meu objetivo. Eu estou quase já encontrando quem que é o B. Olha, o B é C ao quadrado sobre V, só que ainda está dependendo do C. Beleza. Substituindo esse último resultado na relação 4, ou seja, se eu pegar esse último resultado aqui e substituir aqui, ó, eu vou concluir que A ao quadrado, como está aqui, ó, é igual a B ao quadrado. Como assim? Ficou meio esquisito esse negócio, né? Mas veja que se B é tudo isso aqui, veja que esse mesmo termo aparece aqui em cima, ó, C ao quadrado sobre V, que multiplica C. Então, C ao quadrado sobre B, que multiplica C. Só que aqui eu tenho B. Se esse C ao quadrado sobre V, que multiplica C, é o B, e esse B aparece aqui nesses três termos aqui, ó, então fica B vezes B, ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado. Lembrando que aqui eu tenho um negativo e outro negativo, fica positivo, né? Então, eu concluo que A ao quadrado é igual a B ao quadrado. Coisa interessante, né? E eu posso pegar esse resultado agora e levar lá na relação 3. Vou voltar. Vou pegar aqui a relação 3. No lugar do B ao quadrado, eu vou colocar A ao quadrado. Porque aí fica A ao quadrado menos A ao quadrado, V ao quadrado sobre C ao quadrado igual a 1. Porque a gente viu que A ao quadrado é igual a B ao quadrado. Então, eu posso fazer essa substituição. Esse A quadrado, como aparece nos dois termos, eu posso colocar ele em evidência e eu caio nessa relação aqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês agora, essa relação aqui, ó. Esse termo V ao quadrado, que é a velocidade de um referencial em relação ao outro, V sobre C ao quadrado, aparece tão frequentemente na relatividade que eu vou chamar ele de beta. E também esse termo aqui aparece frequentemente na relatividade, todo esse termo aqui, que eu vou chamar ele de gama. Beleza, mas note que A ao quadrado, que multiplica 1, aqui eu vou chamar isso aqui de beta já, então fica 1 menos beta ao quadrado. Se eu passar esse 1 menos beta ao quadrado dividindo, porque ele está multiplicando A, e tirar a raiz, eu vou cair exatamente no gama. Ou seja, o que eu vou concluir? Que isolando o A completamente, inclusive tirando o quadrado, eu vou chegar exatamente no gama, ou seja, o A é igual a gama. E veja que o A também ele é igual ao B. Na verdade, não exatamente igual a B, né? Porque como A quadrado é igual a B ao quadrado, e a gente viu que o A é igual ao gama, o A ao quadrado é igual a gama ao quadrado, né? Então, eu posso concluir, como existem esses quadrados, eu não posso concluir que eles são iguais positivamente, mas eu posso concluir que é mais ou menos, tipo, se x ao quadrado é igual a 4, então x não é igual a 2, x é igual a mais ou menos 2. Então, você tem que respeitar esse positivo e negativo. São duas possibilidades que a gente deve levar em conta. Mas, e outro detalhe também, lá naquela relação que a gente obteve, na relação 4, vamos voltar aqui, ó. Na verdade, na relação 4, não, nessa relaçãozinha que existe aqui no cantinho, se eu isolar o C, eu vou chegar nessa conclusão aqui, ó, que ele escreveu aqui. Nessa conclusão aqui, tá? Eu fiz só o contrário, lá no lugar de estar o B isolado, está o C isolado. Por que isso? Porque eu estou tentando achar o A, o B e o C. Aqui só o que me impede de achar quem que é o A, o B e o C em termos de gama é o seguinte, é porque existe esse positivo e negativo, mas eu vou eliminar essa possibilidade com base no requisito que a gente citou lá no começo. Porém, de acordo com a segunda condição, se a velocidade for igual a zero, então tem que voltar na identidade. Ou seja, se a velocidade num termo é igual a zero, o A e o B deve ser igual a 1. Por que isso? E o C deve ser zero. Vou voltar lá no comecinho e mostrar para vocês que sem essa condição não faria sentido nenhum. Veja que a transformação que eu estou propondo é essa aqui. Se a velocidade for zero, lembra que eu disse para vocês que x deve ser ', Então, se isso aqui for zero, a única maneira que x' seja igual a x é se o A for igual a 1, né? Então, x igual a x'. Mas veja que o t também deve ser igual a t'. Então, aqui deve ter 1 e o c deve ser 0. Por isso, dessa condição de
A e B ser igual a 1 e o C ser 0. Porque senão não voltaria na identidade, né? T' seria diferente de T e o X' seria diferente de X. Beleza, voltando lá embaixo de novo. A gente conclui aqui, ó, que se o A tem que ser igual a B e que tem que ser igual a 1, então veja que A não pode ser igual a menos B, porque senão ficaria o contrário, né? Então, se o A é igual a B, então eu vou considerar só o sinal positivo, assim como para o A e B e assim como para o gama também, porque a gente viu que o gama tem que ser 1 naquele caso lá, né? O B e o A tem que ser positivo, então o gama também vai ser positivo. Beleza. E o C deve ser 0. Logo, eu concluo que A tem que ser o B tem que ser positivo aqui para ser igual a, que tem que ser igual a gama, e eu concluo que o C deve ser igual a V sobre C ao quadrado, como B é igual a gama, que a gente concluiu aqui, então no lugar do B aqui eu vou colocar o gama. E aí eu consegui determinar completamente quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C em termos de gama, que são valores que em tese eu conheço, porque gama só depende de quem? Vamos voltar aqui, ó. Gama só depende de 1 menos beta ao quadrado, e beta ao quadrado depende simplesmente da velocidade entre os dois referenciais, que em tese eu devo conhecer, e a velocidade da luz, que também eu conheço, através lá das equações de Maxwell. E assim, eu consigo voltar lá naquela relação, lá no comecinho, eu propus ela de uma maneira diferente. Eu propus que x, a gente fez a proposição que x' é igual a vezes x menos vt. E t' era igual a bt menos cx. Substituindo o A e o B por gama, olha, eu chego nisso aqui, ó. No lugar do A eu vou colocar gama, no lugar do BT vai ser gama T, porque o B é igual a gama, e no lugar do C, que seria Cx, vai aparecer esse termo V sobre C ao quadrado gama, que está aqui, ó, V sobre C ao quadrado gama vezes o X. Então, assim eu consegui concluir as equações de Lorentz, aqui na direção do movimento, né? Se caso a direção for transversal ao eixo Y e Z, não vai ter efeito nenhum nesses dois casos. Então, assim eu fecho as 4 equações aí propostas por Lorentz. Eu fico aqui com essa aula. Até a próxima.